Boa noite. A polícia divulgou o retrato falado do suspeito de matar o estudante Matheus Demétrio, de 19 anos. O jovem levou um tiro nas costas na última terça-feira em Santos. O retrato falado foi elaborado de acordo com informações de 3 testemunhas. O responsável pela morte do jovem na última terça-feira teria entre 20 e 22 anos e pele morena. No momento do crime, estaria utilizando um boné escuro e uma camiseta azul clara. Esse retrato ele vai permitir a comparação com as imagens que já estão gravadas e à disposição da Polícia Civil. É lógico que nós temos câmeras de segurança que não detêm uma resolução suficiente para nós individualizarmos as pessoas que aparecem nas imagens. Contudo, algumas delas possuem esse atributo e permitirão, assim, uma aferição mais elaborada, comparada com o retrato falado. O celular da vítima já foi encaminhado para o Instituto de Criminalística em São Paulo. Agora a polícia aguarda novas informações que possam ajudar a esclarecer o crime. A polícia pede que quem tiver qualquer informação sobre o atirador entre em contato e não é preciso se identificar. Matheus Demétrio tinha 19 anos e foi morto na noite da última terça-feira. Ele estava neste bar no bairro do Boqueirão com os amigos quando foi abordado por um criminoso. O jovem levou um tiro nas costas e morreu na hora. Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. Considerando que a autoria ainda é desconhecida, somente a partir da identificação do autor é que a motivação poderá ser aclarada. Nesse primeiro passo, por conta disso, a Polícia Civil não descarta nenhuma das hipóteses, seja crime passional, seja um crime patrimonial, muito embora as provas testemunhais demonstrem a prática de crime contra a vida. Todas as vertentes, elas são apuradas, a Polícia Civil não descarta qualquer elemento probatório que venha ao nosso conhecimento e seja introduzido no inquérito policial. Qualquer informação pode ser passada à Delegacia de Investigações Gerais pelo telefone 3228-6444 ou pelo Disque Denúncia 181. A Universidade Santa Cecília voltou a se pronunciar hoje sobre o caso em nota oficial. A direção da Unisanta reitera pedido às autoridades para que inibam nas ruas e bares o desrespeito a posturas municipais e riscos à segurança pública. Além de já dispor de um moderno sistema de monitoramento por câmeras no campus, a universidade ampliou a cobertura para a captação de imagens também nas imediações, objetivando contribuir para aumentar o controle dos acessos e identificar possíveis atos suspeitos. Da mesma forma, a instituição tornará ainda mais rigorosa a punição a alunos que forem flagrados em atos contra o regimento escolar. A família de um motorista de carro forte ficou refém de bandidos nesta madrugada em Guarujá. O objetivo era roubar o dinheiro que ele transportaria pela manhã. Ainda de madrugada, por volta das 2 da manhã, pai, mãe e filho foram sequestrados dentro de casa em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Os 3 foram levados para um cativeiro no sítio São João, em Bertioga. Já pela manhã, os sequestradores levaram o motorista até a empresa em que trabalha em Santos, como se ele fosse trabalhar normalmente. Eles trocariam a família da vítima pelo carro forte. Esta esquina da Perimetral com o Canal 4 foi o ponto de encontro marcado para que a vítima levasse o carro forte. Mas ele conseguiu avisar a polícia que foi ao encontro dos bandidos. Após perseguição, um dos suspeitos foi preso e 2 carros apreendidos. Um deles tinha a marca falsa da Sabesp. No cativeiro foram encontradas máscaras utilizadas para vendar as vítimas. A mulher e o filho do motorista foram liberados sem ferimentos. A Polícia Civil já identificou o assassino dos surfistas mortos no final de semana em Itanhaém. Antônio Bispo Leite, de 62 anos, foi o autor dos disparos que tiraram a vida dos surfistas Renato de Souza Maracajá, o vô, e de Edgley Clementino dos Santos. No velório das vítimas, nós mostramos aqui no Caderno Regional uma entrevista exclusiva que mudou o rumo das investigações. Eles estavam tomando a cerveja no bar, faltou R$22 e esse dono do bar, inconscientemente, aliás, conscientemente, sabendo que conhece ele há mais de 5 anos, os 2 cidadãos que são ótimas pessoas, né? Que todos aqui em Itanhaém, quase 70% conhece,
o dono do bar chegou, não aceitou a dívida de R$22 e sim atirou nos dois. Isso é muito injusto. E além de atirar, removeu os corpos que estavam dentro do bar, jogou na rua e, além de tudo, retiraram o carro do Edgley e mandaram para o pátio. Isto é uma injusta causa, né, que aconteceu. Agora ele está inventando histórias que carros, galgos que passaram até lá e assassinaram. E tem testemunhas e essas testemunhas não querem falar. O dono do bar já possui passagem pela polícia por homicídio. Ele está foragido e teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. Não é preciso se identificar. O Pão de Açúcar da Avenida Epitácio Pessoa, na Aparecida, em Santos, foi interditado pela Prefeitura. A direção do supermercado terá que apresentar um auto de vistoria exigido pelo Corpo de Bombeiros depois que o depósito do comércio pegou fogo no final de semana. O documento serve para comprovar a segurança das instalações elétricas. O incêndio queimou 65% do estoque. Ninguém se feriu. Depois do intervalo, as notícias do futebol. Destaque para o Santos, que empatou com o Mojimirim pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Nós voltamos já. Enquanto o estado continua com uma estiagem intensa e a capital já estabelece racionamento de água, Santos teve um mês de janeiro molhado. E, segundo os meteorologistas, a previsão é que essa tendência permaneça em fevereiro. O morador de Santos teve que ter muita paciência neste começo de ano. A cidade foi a que mais registrou chuvas no mês de janeiro em todo o estado de São Paulo. Perdeu apenas para Campinas, segundo a Defesa Civil. E o resultado foi este: ruas inundadas, motoristas se arriscando nas vias sem ter como escapar. Fora a situação dos morros, os 12 existentes na cidade estão sendo observados constantemente. O estado é de atenção. Isso porque de 30 dias choveu em 20, mais do que suficiente para causar deslizamentos, como este que atingiu um ponto de ônibus. 2 adolescentes, um de 16, outro de 17 anos, foram flagrados por câmeras de monitoramento, danificando a estátua do corretor de café que fica no centro de Santos. A obra vai ter de ser revitalizada. Os detalhes com a repórter Tatiana Marques. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que acompanham o Caderno Regional. Bom, essa estátua tinha acabado de voltar para o Centro Histórico de Santos. Inclusive, já é a terceira vez que ela é alvo de vândalos. Aqui ao meu lado está a Inês, ela que é restauradora, já trabalhou em outras vezes nessa peça e agora, infelizmente, vai ter que fazer mais um trabalho. Boa noite, muito obrigada pela participação no Caderno Regional. A escultura é de fibra de vidro e teve as mãos danificadas, é isso? Dessa vez o vandalismo não foi tão grande, né? Infelizmente, como você disse, é a terceira vez que isso acontece. A última vez, recentemente recolocada, nós reestruturamos toda a escultura porque ela era de fibra. Então, foi um estudo grande que nós fizemos até para que ela ficasse mais resistente. E por conta disso, até que o vandalismo não afetou a escultura. Apenas teve as latinhas retiradas da mão, alguma coisa mais leve, mas isso logo será refeito e recolocado no local. Porque, Inês, é um trabalho muito minucioso, porque a intenção é manter a originalidade da peça. Sempre que acontece algum vandalismo, a gente tem que retornar às origens, né? Todo o que o artista deixou na peça, a gente tem que ser fiel àquilo. Então, não é só tampar um buraco, né? A gente tem que sempre preservar a originalidade. Eu acredito que em 2 semanas, no máximo, já esteja recolocada. O problema é que, além de ser flagrado pelas câmeras de monitoramento da Prefeitura, a restauração de uma obra custa bastante, né, para a administração municipal? Pois é, infelizmente. Nós temos, graças ao nosso prefeito, a gente está ampliando as nossas monitoramento por câmera. Ele foi pego os infratores foi pego pelas câmeras, tanto que nós conseguimos de volta as latinhas. E isso acontece, infelizmente, quase sempre, mas graças à ação da Guarda Municipal, que tem nos ajudado bastante, a gente tem conseguido diminuir. Muito obrigada pelas informações, uma ótima noite para você. Irineu, voltamos ao estúdio. Obrigado. Os adolescentes prestaram depoimento na Vara da Infância e Juventude e depois foram liberados.
A falta de informação sobre a documentação necessária na hora de viajar de navio aumentou o número de processos na unidade do Juizado Especial Cível, no Porto de Santos. O serviço é resultado de uma parceria com a Unisanta. Fernanda estava pronta para embarcar com o filho de 15 anos para um cruzeiro até a Argentina. Mas a falta da autorização do pai do garoto quase impediu a viagem. A gente consultou na agência e falaram que não precisaria, mas na verdade precisou. Na hora que eu vi o navio assim, deu uma ansiedade de viajar e aí eu não ia conseguir. O pai estava em São Paulo, mas conseguiu chegar a tempo de preparar o documento. Segundo o juiz responsável pela unidade do Juizado Especial Cível, falta informação. As agências de turismo não orientam os passageiros da forma adequada com relação à documentação exigida para o embarque. As companhias têm que informar melhor as agências e as agências de turismo têm que informar melhor os passageiros. A gente sabe que nos contratos que todos os passageiros assinam, existe a cláusula da documentação, mas também sabemos que muitas vezes as pessoas não leem. E depois, infelizmente, acaba acontecendo esse desespero aqui de última hora. Dados do Juizado Especial mostram que houve um aumento no número de atendimentos. Durante a temporada 2013-2014, foram 327. Já nos 3 primeiros meses da atual temporada, que vai até abril, o juizado atendeu 457 pessoas. E se você está com um cruzeiro marcado, fique atento ao alerta do juiz, para não cometer esses erros. Para viajar para o exterior, o documento necessário é o passaporte. Excepcionalmente, no caso do Mercosul, é válido também o RG. As outras questões são envolvendo autorizações. Às vezes a mãe vai viajar com os filhos sem autorização do pai. Precisa da autorização dos pais. Então, os pais precisam autorizar seus filhos a viajar. Se for com o avô, o pai e a mãe precisam autorizar o avô. Então, são essas as questões. Agora, tem outras questões, como nenê que não tem, um recém-nascido que não tem nem o passaporte RG, precisa, quer viajar só com a certidão de nascimento. Ou, por exemplo, quando um dos pais falece e a mãe ou o pai que sobreviveu não traz a certidão de óbito. Ou quando os pais se separam e aquele que está com a criança ou com o adolescente não tem autorização, nós estamos aqui. Todo sábado e domingo nós estamos aqui e durante a semana, quando tem navio, também estamos aqui. Agora nós vamos falar de futebol. Santos não saiu do 0-0 ontem contra o Mojimirim, em Mogi, e por pouco não voltou para a Baixada Santista sem nenhum ponto na mala. Sobre a partida eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. O Santos precisa melhorar, né, Juan? Não repetiu a atuação da estreia contra o Ituano nesse jogo contra o Mogi. Pois é, Irineu. Boa noite os amigos do Caderno Regional. Eu acho que agora o Santos tem um jogo bom e um jogo ruim. A gente só a partir do 3º, 4º, 5º jogos é que a gente vai ter uma ideia exata de como o Santos vai se comportar no Campeonato Paulista. Mas o jogo foi muito ruim para o Santos, principalmente porque o Mojimirim marcou bem o meio de campo, anulou ali o Lucas Lima, e aí ficou dividido 4 jogadores no ataque, que era o Lucas Lima, o Giovani, o Robinho e o Thiago Ribeiro, isolados no ataque, e a parte de trás, lá atrás, né, defendendo. E aí não tinha uma ligação, exatamente, Lineu. E o técnico Anderson Moreira fez substituições, mas sempre mantendo os 3 atacantes, nunca reforçando o meio. E aí também nós tivemos um jogo abaixo, não tão bom, do Chiquinho, que acabou não tendo o mesmo destaque da primeira partida, o Vitor Ferraz também discreto. Ficava aquela ligação direta muito pelo David Braz, e o Santos não conseguiu jogar. Melhorou um pouco, porque quando entrou o Ricardo Oliveira, o Robinho, ele ficou um pouco mais livre para voltar e buscar essa bola e começou a acionar melhor o ataque. Mas o grande erro do Santos foi insistir até o fim nos 3 atacantes. Mas é aquilo que eu falei, Irineu, um jogo bom, um jogo ruim, vamos ver no decorrer dos próximos jogos se o Santos vai melhorando. Vamos ver quem vai ser o Santos, o do Ituano ou o do Mojimirim. E a gente vai poder conferir isso já no próximo domingo, 7h30 da noite, o Santos pega o Red Bull Brasil, né, Juan? Num jogo que foi vendido, né? Vai ser em São José do Rio Preto, no estádio Teixeirão. Na verdade, o próprio Modesto Roma, durante a campanha, disse que não levaria os jogos do Santos apenas para o Pacaembu, e sim para jogos, para estádios no interior. O Teixeirão, onde o Santos tem uma boa lembrança, quando conquistou o bicampeonato brasileiro na época, né?
que agora já são 8 títulos, mas na época era o bi, em 2004, então levou o jogo para lá. Aquela velha questão de jogar na Vila ou fora, o Modesto corretamente não vai levar os jogos do Santos exclusivamente para o Pacaembu. Vai estar distribuindo o clube, porque a gente sabe que o Santos tem torcedores espalhados por aí, né? Bom, o São Paulo sobrou, né, contra o Capivariano no Pacaembu. O tricolor venceu por 4-2 em noite de Alexandre Pato, que marcou 3 gols. Allan Kardec completou o placar, Favaro e Everton Dias balançaram as redes aí para a equipe do interior, Juan. Pois é, Irineu, o Alexandre Pato, até o técnico Muricy Ramalho, quando divulgou a escalação, foi perguntado, ele falou que ele não desiste dos jogadores. E o Pato, ele foi reserva no primeiro jogo, entrou no finzinho, não teve tempo de mostrar muita coisa. Já nessa partida como titular foi um destaque, ele ainda deu esse gol para o Allan Kardec, como a gente acabou de ver aí. Ele poderia até ter... Esse seria o terceiro dele. Aí ele decidiu passar para o Allan Kardec. Na cara do goleiro, né? Na cara do goleiro. E o terceiro gol dele, um baita golaço, né, que foi o quarto do São Paulo, um baita golaço. Grande destaque para o Alexandre Pato. Dessa vez o Luiz Fabiano ficou no banco e acabou entrando no fim. A diferença é que o Luiz Fabiano marcou um gol no jogo de estreia e o Pato 3. Quer dizer, uma dor de cabeça boa, como dizem, para o técnico Muricy Ramalho. São Paulo manteve o que se esperava, 2 vitórias em 2 jogos. E segue forte nessa briga, né? Um destaque também para o Ganso, viu? O Ganso fez uma Ganso jogou uma bela partida, um gol mal anulado, porque ele não vinha da posição de impedimento, o outro jogador que vinha, ele fez uma bela partida. Eu sinceramente, sempre lamento quando vejo o Ganso destacando São Paulo, que eu acho uma pena ele ter saído do Santos. Bom, o Corinthians também deu um passo gigantesco, né, Juan? Para se classificar para a fase de grupos da Libertadores, é o que eles chamam de pré-Libertadores, né? Essa partida. Fase. 4-0 em cima do Once Caldas da Colômbia, com gols de Emerson, Felipe, Elias e Fagner. Pois é, Irineu, o corintiano ele adora falar que sofre muito, que gosta de sofrer nas partidas, e o Corinthians ele consegue fazer partidas que são episódios à parte. Na verdade, o Corinthians apresentou um futebol que não se via desde o Mundial, desde aquela partida contra o Chelsea, quiçá a final da Libertadores contra o Boca, que eles foram vencedores lá em 2012. Uma partida excepcional, o Corinthians marcou um golaço com o Emerson Sheik, que eu acho que não tem mais dúvidas, é o grande herói do Corinthians na Libertadores. Perdeu o Guerreiro, o Emerson Sheik jogou pelos dois. Né? Jogou pelos dois, o Corinthians não sentiu a ausência do Guerreiro, bom também para o Corinthians, que chega com esse argumento para o Guerreiro, falar para o Guerreiro, olha, você não é tudo isso, baixa um pouco sua pedida, porque ficou provado que você nesse jogo não fez falta. O Corinthians jogou um futebol exemplar, claro, não tão exemplar porque 2 jogadores foram expulsos, mas assim, dentro de campo um destaque, os jogadores jogando muito bem, sem arrapaces, um belo time. E o Tite, eu não acho ele um grande estrategista, mas ele é muito inteligente e sortudo. A saída do Lodeiro, ele automaticamente promoveu o Jadson, esse meio de campo, Jadson e Renato Augusto, vai ser um diferencial à parte, viu, Irineu? Beleza, Juan. Só para constar aí, o Palmeiras está em campo nesse momento contra a Ponte Preta, na Nova Arena. A partida começou às 7h30 da noite e segue em 0-0. Obrigado pela participação, viu, Juan? Boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Uma quentinha só sobre o Palmeiras. Cleiton Xavier está de volta após 5 anos, o 19º reforço. 19º reforço. 19º. Boa noite aos amigos do Caderno Regional. Obrigado, Juan. No próximo bloco, o trabalho realizado nos barracões das escolas de samba da região. Nós voltamos já. Até a escola de samba entrar na avenida, há um longo caminho a se percorrer. Os primeiros passos são dados lá atrás, na escolha do enredo. Depois entra em cena a turma do barracão. Hoje, na série sobre carnaval, você vai conhecer um pouco desse trabalho numa tradicional agremiação de Santos. Falta pouco para o carnaval e a correria no barracão da Sangue Jovem segue a todo vapor. Jorge é o responsável por coordenar a ala da galera que monta os carros alegóricos. Aqui nessa época não tem descanso. Essa reta final sempre tem esse gostinho da correria. Se não tiver, não é um carnaval. Jorge trabalha na Sangue Jovem há 6 anos. Ele vem do Amazonas, especialmente para produzir os carros alegóricos da agremiação santista.
Só se termina um carnaval, um trabalho de barracão, quando passa a linha amarela do outro lado da pista. Então, quando você vê que passa, quando passa o último componente da escola, você começa a respirar um pouco aliviado e torcer para que seja feito um bom desfile e esperar um resultado, que na medida do possível a gente espera um resultado bom. A Sangue Jovem vai falar esse ano na Avenida sobre a história das máscaras, um tema que tem total relação com o carnaval. Um enredo que busca o passado, mas ao mesmo tempo vem para os dias atuais. Então é uma história que dá para brincar bastante, é uma história que tem tudo a ver com o carnaval, porque máscara a gente esconde os segredos, né? E segredos a Sangue Jovem vai ter para mostrar na avenida. A gente vai passear pelo contexto das máscaras, né, das culturas, civilizações, né? Passando pelas culturas chinesas, japonesas, que eles usam muitas máscaras, né? Até chegar no cotidiano de hoje, né? Que nós todos temos uma máscara, bem ou mal, mas temos. Então a ideia é brincar com isso, né? Falar dos corruptos que na nossa frente é uma coisa, por trás faz mil outras coisas. Então a ideia é essa, e finalizar com o grande baile de carnaval. Em 2014, a agremiação ficou na 5ª colocação. Esse ano, a expectativa é surpreender na passarela. E a Prefeitura de Guarujá vai firmar um convênio amanhã com o Santos Convention Bureau para fomentar o carnaval no município. Além de consolidar o espetáculo na avenida, a ideia é capacitar dirigentes, captação de recursos nas leis de incentivo ao turismo e cultura, como a Lei Rouanet. Durante o evento, o chefe do Executivo, Maria Antonieta de Brito, vai entregar a chave da cidade para a corte carnavalesca. A natureza retratada por meio de arte contemporânea. Este é o tema de uma exposição na Galeria do Teatro Municipal de Santos. O desafio foi feito a 9 artistas plásticos, criar peças relacionadas à natureza. E as ideias expostas foram as mais diversificadas. A gente sentiu uma necessidade de fazer uma exposição porque a gente já estava tão mergulhado uns nos trabalhos dos outros, que fazia sentido, apresentar tudo isso junto. Jana é de São Paulo e expõe pela primeira vez em Santos. A artista apresentou fotografias de velas. Em uma das obras, o público é convidado para descobrir o que há por trás do pano. Eu quis trazer esse momento onde você encontra esse momento, de descobrir, de olhar realmente essas cores que tem, de se maravilhar um pouquinho com esse instante. Por isso que eu cobri, e tem gente que vai passar batido, não vai ver, mas tudo bem. Já Ana Reginato foi mais audaciosa. As fotos foram feitas durante expedições em cavernas não turísticas, localizadas no sul de Minas Gerais. No espaço, ela também criou uma escultura para dar mais realidade à mostra. E isso veio de uma experiência, de um dia eu estava caminhando numa caverna e tirar foto. Saiu por acaso. Aí eu comecei a enxergar uma riqueza de detalhes escultóricos, de textura, né? E essa caverna em específico, ela lembra formas orgânicas do corpo humano. A mostra Naturezas Descontroladas segue até o dia 22 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde até as 9 da noite. Aos sábados e domingos, das 10 às 7 da noite. O Teatro Municipal de Santos fica na Avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Matias, e a entrada é franca. E no Palácio das Artes de Praia Grande, uma exposição celebra os 100 anos da Pinacoteca de São Paulo. O público vai poder conferir as obras de alguns dos mais importantes artistas do país. Um recorte da arte brasileira pode ser visto nas quase 60 obras expostas de 44 artistas. Os quadros e esculturas são datados do século XIX até os dias atuais. Você vai poder ver a Academia Imperial de Arte, o modernismo, o abstracionismo, a arte pop e a arte conceitual, que é tão presente nos dias atuais. Entre os principais artistas estão o Almeida Júnior, que foi expoente nos anos de 1800.
A musa do modernismo, Tarsila do Amaral, também integra a exposição com esse desenho. A tela de Cândido Portinari é um dos destaques, junto com a arte abstrata de Alfredo Volpi. A exposição termina com obras do estilo conceitual. Aqui, quadros e esculturas provocam o público e causam reflexão sobre temas do cotidiano. A arte contemporânea, ela é toda aqui, ela é contemporânea, né? A gente não pode dizer que não seja. Mas a conceitual, ela mexe com as pessoas, porque ela causa um estranhamento, um impacto. E as pessoas ficam assim, o que eu estou vendo, né? Então começa a reflexão. Dialoga com o cotidiano, com os problemas da nossa existência e de como nós estamos diante deles, né? Nessa escultura de Márcios Galan, por exemplo, o metal distorcido sobre os blocos remete à versatilidade das pessoas quando precisam enfrentar obstáculos. A exposição segue até o dia 27, sempre de terça a sábado, das 2 às 6 da tarde. Pelo telefone 3496-5313, é possível marcar visitas em grupo. O Palácio das Artes fica na Avenida Presidente Costa e Silva, número 1600, no Boqueirão, em Praia Grande. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.